A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe sua casa, a sua família, todos os seus projetos em nome de Jesus. Eu sou missionário, irmão Josias, e nós estamos gravando esse conteúdo para que chegue até a sua casa, a sua família. Já faz um bom tempo que nós não gravamos e não postamos no nosso canal, que temos pregador Josias Santos em nosso canal, mas os irmãos entendem que temos algumas responsabilidades e devido bastante compromisso, sobra-nos pouco tempo, mas hoje nós estamos gravando esse vídeo especial e esse vídeo é um vídeo voltado mais para os nossos amigos, missionários, obreiros, dirigentes de congregação. Nós temos recebido mensagens e ligações de alguns companheiros que assumiram a sua primeira congregação para dirigir, ou que já estão na sua segunda, estão tendo algumas dificuldades, e outros que estão na expectativa de assumir a sua primeira congregação. Então, nós temos alguns amigos que nos procuram com a pergunta: o que fazer quando assumir uma congregação? E essa mesma pergunta eu fiz muito. Inclusive, quando eu assumi a minha primeira congregação, eu corri atrás de conteúdos, de exemplos, de livros, de materiais que pudessem me ajudar nessa experiência que é assumir uma congregação, uma das dádivas, uma das honras que Deus dá àqueles pelos quais Ele tem uma chamada específica para a sua obra. Eu sou o missionário Josias, presbítero da Assembleia de Deus em Lago dos Rodrigues, nosso pastor-presidente, pastor Jonilson Alves Barbosa, temos os nossos pastores de área, pastor Darquels, pastor José Alves, e as nossas congregações, os nossos missionários que estão fazendo a obra missionária de Deus aqui neste campo. E este conteúdo que nós estamos gravando tem como tema o que fazer quando assumir uma congregação. Então, eu espero que esse vídeo possa chegar até você e lhe ajude, você que é obreiro, que tem aspiração para assumir um trabalho, vocação, chamada de Deus para assumir um trabalho congregacional. E nós anotamos aqui alguns conselhos, algumas orientações, algumas dicas sobre o que fazer quando assumir uma congregação. E essas dicas, né, é um conjunto de experiência que nós adquirimos, auxiliando. Eu, no meu caso, já auxiliei 7 pastores presidentes e 7 pastores auxiliares. Então, no total, são 14 pastores que, nesse decorrer da nossa trajetória, nós temos auxiliado. E com cada pastor, seja ele presidente, seja ele pastor auxiliar, nós temos aprendido, ouvido esses homens de Deus que têm nos tragam experiência, tem relatado para nós experiências importantes. E mediante tudo isso, nós pontuemos aqui 7 atitudes que o dirigente tem que ter ao assumir uma congregação. Eu quero tomar como base da minha fala, livro de Êxodo, no capítulo de número 17, no versículo 12, a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e se assentou nele Arão e Hur, que sustentava-lhe as mãos. E no versículo 13, assim Josué venceu o exército dos amalequitas a fio da espada. Então nós vemos aqui 4 obreiros, Moisés com as mãos levantadas, nós vamos ver Arão e Hur segurando as mãos de Moisés para ficar levantada, e vamos ver Josué no campo de batalha. Então a vitória de Josué se deu pelo conjunto da obra de obreiros. Então a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é qual é o meu lugar nesse campo de batalha que nós estamos.
Diante disso, meus amados irmãos, o primeiro conselho que nós queremos dar aqui, o que fazer quando assumir a congregação, é foque e coloque o seu foco em Jesus Cristo. Assumir uma congregação, não olhe para a sua capacidade ou no seu entendimento para a sua falta de capacidade, ou não olhe para a estrutura da igreja ou da congregação pelo qual você está assumindo a partir deste momento. Quando nós assumimos uma congregação e olhamos para nós podemos nos frustrar no entendimento de que eu não terei capacidade para assumir este trabalho que foi colocado nas minhas mãos. Ou então, quando eu assumo a congregação, eu posso me empolgar pela estrutura da congregação, então o trabalho vai desenvolver, porque eu estou assumindo uma congregação grande, estruturada, então eu vou me despreocupar. Então eu, como dirigente de congregação, a assumir um trabalho, eu preciso focar em Jesus. O meu ministério como dirigente de congregação será abençoado porque está debaixo das mãos de Jesus. A congregação pelo qual eu assumi vai ser abençoada porque ela está sob a liderança maior de um pastor que me colocou à frente deste trabalho e de Jesus Cristo que tocou no coração do meu pastor para me colocar à frente deste trabalho. Então, o foco de todo dirigente de congregação é Jesus. Não foque na sua capacidade. Não se intimida, não se sinta desvalorizado, não se sinta pequeno diante deste desafio. Jesus Cristo lhe dará capacidade para esse desafio. Eu falo isso porque tem desafio que nós recebemos, irmãos, e que nós nos assustemos. Isso já aconteceu comigo, de eu receber um determinado desafio e me sentir tão pequeno que eu não daria conta daquela responsabilidade. Mas quando eu tiro os olhos de mim e foco os olhos em Jesus, Deus abençoa a congregação pelo qual estou dirigindo. Segundo, o que fazer quando assumir uma congregação? Eu coloquei aqui, ofereça um jejum pelo menos uma vez por semana. Meus queridos obreiros, dirigentes de congregação, missionários, que estão na frente da obra de Deus, nós sabemos que no desenvolvimento da liderança da congregação, aparecerão situações que nós não vamos conseguir resolver por base de nossas experiências próprias, pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade. Há situações na nossa congregação espiritual que só vai ser resolvido quando eu tomar atitudes espirituais para que esses problemas sejam resolvidos. Então, é recomendável, os nossos pastores, os nossos líderes recomendam, no mínimo, que o líder de congregação jejue uma vez por semana. O mínimo. Isso não quer dizer que eu só jejuo uma vez por semana. Não, eu tenho que jejuar 2, 3, quantas vezes for possível, mediante a gravidade da situação pelo qual a congregação está passando ou do problema. Então, no mínimo, tira um dia para jejuar por você, pela congregação. Às vezes o dirigente é surpreendido por alguém que está possesso e a comunidade, a própria igreja leva para ele. E ele precisa estar espiritualmente preparado. Jesus falou por discípulo, essa casta só sai por oração e jejum. Então, tem situações na igreja que o dirigente só vai vencer usando essas armas que Jesus nos concedeu. Terceiro, tenha o objetivo de ser, tenha o objetivo da congregação de servir e não ser servido. Então, o dirigente da congregação precisa entender que ele está ali para servir o povo pelo qual Deus o colocou na frente daquele trabalho. Nunca o dirigente de congregação pode chegar diante de um trabalho com ar de superioridade, que ele é grande, que os irmãos estão ali
para acatar as ordens dele, os pedidos dele, para estar submisso a ele de forma nenhuma. Quanto mais Deus nos eleva em relação ao ministério, mais servo nós somos. Jesus foi indagado: Senhor, quem de nós será o maior? Jesus disse: aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então o dirigente ele tem que chegar na congregação com a mentalidade de servo. Ele está ali para servir as crianças, para servir as irmãs do ciclo de oração, para servir os jovens, para servir os obreiros, para servir os departamentos. Ele está ali para fazer a obra de Deus e ele é servo, servo da igreja, servo do ministério. Então que nós possamos ter essa ideia de que nós fomos chamados para servir. E aí nós vemos inúmeros exemplos, né, até um pouco engraçado, de pessoas que quando é consagrado ao diaconato, agora eu não sou mais crente, eu sou diácono, né? Então não é assim. Quanto mais Deus nos exalta, quanto mais Deus coloca uma responsabilidade na nossa vida, mais nós estamos ali para servir a congregação pelo qual Deus nos colocou. Vamos lá, quarto, e é muito importante, respeitar e honrar o trabalho da liderança anterior. Quando você assumiu uma congregação, outro obreiro passou por lá. Você substituiu outro obreiro que estava lá. Então, não caia na tentação de falar mal, de pontuar erros do dirigente passado, ou de pontuar coisas que ele deixou de fazer na congregação. Geralmente, quando nós assumimos uma congregação, um grupinho nos procura e já vai pontuando situações do dirigente anterior. E aí o dirigente, por falta de sabedoria, acaba se iludindo com aquele grupo que chega dizendo assim: agora sim eu tenho um dirigente, agora sim chegou um dirigente nessa congregação. Não se iluda com isso, porque o mesmo grupo que desprezou o dirigente anterior é o mesmo que lá na frente, se você falhar, também vai estar falando de você. Então, quando você assumiu a congregação, honre a memória do obreiro. Quando alguém vir falar dele: meu irmão, passou, agora eu sou dirigente. Todas as congregações que eu dirigi, eu faço um esforço muito grande de trazer para pregar na congregação que eu estou, dirigentes que já passaram pela congregação que eu passei, né? Pela congregação que eu assumi. Geralmente tem dirigentes que têm ciúme, né? Ele não convida o outro dirigente porque tem medo, né, dele não ser tão popular como o outro era. Não, meu irmão. Se Deus te colocou aí é porque chegou o teu momento, chegou a tua hora, chegou a tua vez. Trabalhe com a ajuda do Espírito Santo. Quinto, quando você chegar numa congregação, conheça a igreja primeiro antes de chegar fazendo mudança, né? Geralmente o dirigente é tentado chegar na congregação e já querer mudar tudo. Mudar o vocal de lugar, mudar as cadeiras, mudar o púlpito, mudar o jarro de flor, para mostrar que mudou o sacerdote, mudou-se a lei, ele chegou, agora a ordem é dele, agora a igreja tem que submeter a nova liderança. E não é assim. Quando você chegou, já tinha um grupo trabalhando lá, uma liderança. Então conheça o povo, não chega fazendo mudança. Assim como você chega para observar o povo, a congregação também está ali observando. Então não chegue, a não ser que alguém foi lá, lhe contou alguma situação, que precisa entregar o cargo, ou que precisa viajar, está passando por algum problema e realmente entregou o cargo, você faz essa mudança pontual. Mas chegando na congregação, mudando o líder de mocidade, dirigente da célula de oração, superintendência, não faça isso. Viu? Não faça isso. Porque muitos obreiros se perdem na hora de fazer essas mudanças. Espere em Deus, confie em Deus. Eu, graças a Deus, as congregações que eu passei, nunca fiz isso. Aprendi com o pastor que me separou para auxiliar, que ele disse que ele não tira crente de cargo, viu? Ele não tira crente de cargo. Agora, se o crente chegar entregando o cargo, ele entende que o tempo daquela pessoa passou. Então, que nós, dirigentes de congregação, possamos ter essa sabedoria. Eu, geralmente, quando percebo que há alguém na liderança de um departamento na congregação que está tendo alguma dificuldade,
eu coloco uma pessoa para auxiliar, para ajudar, e de repente o trabalho avança. E sexto, né, ame os irmãos, né, ame os irmãos da sua congregação como se fossem os melhores irmãos da igreja, ou como se sua congregação fosse a melhor congregação do mundo, viu, irmãos? Então ame a congregação pelo que você está, viu? Geralmente o dirigente de congregação chega e se frustra porque às vezes ele pegou uma congregação com poucos membros e olha para o dirigente que está numa congregação. Só que diante de Deus nós não somos medidos pela quantidade de pessoas que nós lideramos. De forma nenhuma, meus irmãos. É tão tal que quando Moisés liderava aquele povo e Jetro foi dar conselho para ele, Jetro disse: tu coloca maioral de 10, de 50, de 100 e de 1000. Observe que a mesma palavra de maioral usado para 10 foi usado para 1000. Então, se Deus colocou 5 pessoas nas tuas mãos, glorifica a Deus por essas 5 pessoas e ame elas, trabalhe com elas. Eu quero contar para os irmãos uma experiência que eu tive. Em 2014 e 2015, eu estava pregando em vários estados, e aí eu fui colocado na liderança de 19 congregação, regional sul. Então, geralmente, todo o trabalho que a gente fazia, tinha 150, 200, 300 pessoas. Aí o meu pastor me chamou e me colocou à frente de uma congregação. E essa congregação tinha 11 crentes. Só que eu só encontrei 5 para se congregar comigo. E eu comecei a trabalhar com esses 5. Irmãos, eu amei aquela igreja. Eu aprendi com aqueles 5 crentes. Deus abençoou e lógico que foi aumentando. Mas algumas pessoas me ligavam e diziam: Josias, tu liderava 19 igrejas e agora está dirigindo uma congregação com 5 pessoas. Foi aquelas 5 pessoas que Deus colocou para mim estar na frente. Então ame o grupo pelo qual Deus colocou nas tuas mãos. Trabalhe com ele, Deus vai te honrar. Outro conselho: o que fazer quando assumiu a congregação? Invista tempo para a congregação. Meus irmãos, tem momento, tem situações na vida do crente que a presença do dirigente é importantíssimo. Aniversário, festa de casamento, culto de ação de graças. É importantíssimo. Quando Deus abençoa o membro da congregação e ele abre o seu negócio, ele quer que o dirigente esteja ali para orar. Então, várias situações o dirigente precisa estar ali, presente, acompanhando esses momentos especiais da congregação. Agora é lógico que, por outro lado, nós não podemos estar direto, né, na casa dos irmãos, que os irmãos trabalham, têm suas obrigações. Nós não podemos também misturar o nosso liderado com o companheirismo. Esses dias eu estava estudando um livro de um pastor, dando conselho para os pastores, dizendo: olha, a congregação pode e deve olhar para ti e ver você como líder. Você, como líder, pode e até deve olhar para alguém da sua congregação e ver como amigos. Agora, a congregação não. No momento que eu começo a nutrir uma amizade com um determinado membro da congregação e ele perde a visão que eu sou líder e que eu sou um amigo dele, eu vou ter dificuldade de liderança. Esses dias um obreiro, nós conversando, e ele conversando comigo, ele disse que passou por um problema assim, né? Ele é acostumado a pescar com esse irmão e almoçava na casa dele, sempre junto, e aí esse irmão perdeu 3 trabalhos em seguida da igreja. Quando ele ligou, pontuando, dizendo que ele era alguém que exercia a função de liderança, que a igreja estava de olho nele, que ele precisava estar nos trabalhos, esse irmão se zangou. Por que se zangou? Porque via ele como líder. Então, se o dirigente tiver toda hora na casa dos irmãos, pescando, estando junto, ele perde o peso de liderança e a igreja vê ele apenas como amigo. E ele perde a força para doutrinar, para corrigir, para chamar atenção, para exortar. Então, o dirigente precisa estar nos momentos especiais,
Eu li um certo escritor que diz que a visita do dirigente na casa dos crentes tem que ser visitas paliativas, pontuais, mas não pode ser direta, até porque a Bíblia diz, né? Não seja frequente na casa do seu vizinho para que ele não se aborreça de você. E para concluir, o que fazer quando assumir uma congregação? Cuidado para não descuidar da sua família. O primeiro ministério nosso é a nossa família. Primeiro é Deus, segundo família e terceira congregação. Tem muito obreiro que tem se decepcionado e tem ficado pelo caminho, não tem tido sucesso na vida ministerial, irmãos, justamente porque tem priorizado a congregação e deixado a família de mão. Às vezes ele vai para o culto, a esposa não pode ir porque está doente, ele obriga a mulher dele, tu tem que ir, tu é obrigado a ir. O pastor, aliás, o dirigente de congregação, ele tem que ser flexível. Quando a família dele não puder acompanhar ele no culto, em algum trabalho. Então, primeiro o ministério nosso começa dentro da nossa família, até porque a congregação que nós estamos dirigindo, ele vai ver, ele vai perceber a família, viu? Ele vai perceber o relacionamento dentro de casa. Se ele não vive bem com a mulher, irmão, ele não tem moral, ética para estar chamando a atenção da igreja. Se os filhos não são obedientes a ele, se ele não é um pai amoroso, alguém presente, ele vai ter dificuldade na liderança da sua congregação. Amém, meus irmãos? Então, fica aí essas dicas para quem está na frente de congregação, quem está assumindo sua primeira congregação e quem anseia assumir uma congregação. E quero deixar outras dicas, né? O dirigente precisa ter em mão declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, esse livro do pastor Raifran, Perguntas das Doutrinas do Nosso Cremos, e o manual de cerimônia, como é que um dirigente dirige um culto de aniversário, culto de ação de graça, um culto evangelístico, né? Como é um culto de ação de graça de casamento. Então o dirigente precisa estar preparado. Esse livro de João Jonas, muito importante sobre a história da nossa igreja, e conhecendo as doutrinas da Bíblia. Amém? Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.